A neve caía como cinzas silenciosas quando o trem reduziu a marcha nas colinas da Dordogne. Pelas janelas, as vinhas adormecidas pareciam linhas de escrita esquecida, traçadas ao longo dos vales até um recorte escuro no horizonte. Um castelo erguido sobre rocha antiga, feito para guardar promessas e rancores. Hercule Poirot, de casaco impecável e chapéu bem alinhado, observou a paisagem com aquele brilho contido, que não era exatamente curiosidade, mas preparação. Viagens assim tinham um propósito declarado, descanso. Porém o destino raramente acatava planos tão simples quando o pequeno belga estava por perto. 2 bilhetes e uma carta nos trouxeram ali. A carta, escrita por Moreau, magistrado aposentado e velho conhecido de Poirot, falava de ar puro, silêncio e boa mesa numa aldeia escondida. Havia, no entanto, um trecho final que traía inquietação. Apenas não se surpreenda se a rotina de campo guardar mais ruído do que a cidade. Que ruído? De onde viria? O trem respondeu com um apito breve, como se devolvesse as perguntas ao remetente, e nos lançou ao frio cortante da plataforma. Saint-Fauvel era pouco mais que uma rua, uma praça de pedra e uma igreja coberta de gelo. Moreau nos recebeu enrolado em lã grossa, os óculos emoldurando olhos alerta demais para alguém oficialmente aposentado. Conduziu-nos até a estalagem, um prédio de vigas escuras, onde a lenha ardia com perfume de resina. 2 ou 3 dias e vocês voltarão com o espírito renovado, prometeu, servindo vinho quente. Poirot assentiu com discrição, provou um gole e registrou a simetria das garrafas no armário, como quem confere linhas de um enigma. Havia nesses gestos um ritual íntimo, ordenar a cena antes que os fatos começassem a desordená-la. As primeiras horas cumpriram a promessa do anfitrião. Caminhamos por trilhas cobertas de gelo, vimos crianças escorregando na praça, ouvimos a torre da igreja marcar as horas com uma batida fosca. À noite, a estalagem parecia um relógio bem regulado, talheres posto, passos do dono na cozinha, a pausa para o chá, o recado de Moreau sobre a família que dominava a região. Havia gerações, os Delacroix, senhores do Château de Vaury. O patriarca atual, Armand, comandava vinhas longas como a memória do lugar. A esposa, Celeste, preservava uma elegância que sobrevivia ao frio. A irmã, Sabine, administrava a biblioteca e boa parte do silêncio. E havia Henri Marchand, o administrador, Madame Roche, governanta, Madame Beaulieu, cozinheira, Laurent, criado pessoal. Nomes que deslizavam como peças colocadas sobre um tabuleiro. Na manhã do 3º dia, o relógio da igreja mal havia indicado 7 horas quando bateram à nossa porta com pressa que não combinava com a paisagem. Moreau, pálido e coberto de neve, entrou sem formalidade. Perdoem a hora. Há uma morte no castelo. Poirot pousou a xícara antes mesmo de terminar o gole. O gesto foi simples, mas tinha o peso de um veredito. Férias encerradas. Conte, disse ele. A voz de Moreau saiu em cortes. Noite gelada, retorno tardio de Armand, mal-estar violento, médico chamado às pressas, fim nas primeiras horas. O rumor corria mais rápido que o vento. Envenenamento. Por quê? Pergunta inútil e inevitável. E quem? Completou Poirot, já em pé, abotoando o casaco. A polícia inclina-se para Celeste, revelou Moreau, com a cautela de quem entrega um fósforo aceso. Dizem que ela preparou um bolo de amêndoas, um agrado do passado. Poirot inclinou a cabeça, um nada de ironia pousando no canto do olhar. Sempre as amêndoas, murmurou. Depois a porta. Peça um carro.
A subida ao Château de Vaury foi devagar, pneus mordendo gelo, flocos riscados pelo vento. O castelo apareceu inteiro quando viramos a última curva. Torres, ameias, uma fachada de pedra tomada por era escura, janelas que refletiam o branco do vale como lâminas frias. A guarda de ferro rangia ao abrir. Lá dentro, um pátio silencioso presidido por um poço. A porta principal cedeu e Sabine surgiu no limiar, alta, magra, rosto de quem aprendeu a poupar palavras. Reconheceu Murrow, examinou Poirot com rapidez e se afastou para nos deixar entrar, como quem tira o corpo do caminho de uma chuva que não pode deter. O salão cheirava a cera e brasas apagadas. Num retrato antigo, olhos austeros seguiam a visita. Sabine conduziu-nos a uma sala menor, onde Celeste aguardava sentada, envolta em preto sem enfeite. Era bela de um modo contido, que recusava favor e piedade. Levantou-se quando entramos, mediu Poirot, não pediu desculpas, não explicou lágrimas. Disseram-me que o senhor faz perguntas. Disse, simples. Quando a senhora quiser, respondeu ele com uma cortesia que não se presta à pressa, nem a atraso. Ela assentiu e voltou a se sentar, as mãos unidas, os dedos imóveis como linhas de uma guarda na fronteira entre o que se diz e o que se evita. Nada de dramatizações. O quadro emergiu em passos curtos. Armand chegara depois do horário habitual, passara pelo escritório, subira, descera, jantara tardiamente. Provara do tal bolo. Conversara pouco, recolhera-se com dor de cabeça. À meia-noite, a casa acordou com um grito. O médico veio, fez o que pôde. Não foi suficiente. E por trás desses marcadores de tempo, sussurros, herança, rotina, cansaço, antigos desentendimentos. Quem mais jantou? Ninguém? Haviam comido antes. O bolo? Eu mesma fiz. O inspetor local, Lambert, apareceu com a autoridade de quem prefere linhas retas a curvas elegantes. Cumprimentou Murrow, lançou a Poirot um aceno protocolar e não perdeu tempo. Motivo, meio, oportunidade, não nos faltam. Havia nele a impaciência de quem acredita ver a figura completa após a primeira peça. Poirot ouviu sem contestar. Desejo apenas olhar a casa, disse, mais ao espaço do que aos presentes. E começou. Percorremos corredores de pedra, passamos por tapetes antigos, cruzamos a galeria onde o vento cantava em fendas invisíveis. A cozinha exalava ervas e calor. Madame Beaulieu exibia panelas como medalhas, ofendida com a ideia de que algo errado pudesse sair dali. Minha cozinha não mata. O jardim de ervas, coberto por um lençol branco, guardava marcas recentes de passos, 2 passadas, aproximadas, hesitantes junto ao parapeito. A biblioteca abrigava a árvore genealógica dos Delacroix e o silêncio esforçado das casas que desejam parecer tranquilas. No escritório de Armand, uma mesa imponente e, sobre uma mesa lateral, uma garrafa de conhaque trabalhada, meio cheia. Poirot não tocou na rolha, apenas observou a luz atravessar o vidro como quem verifica a hora num relógio de bolso. Uma casa fala, Hastings, disse ele baixo, sem olhar para mim. Uns preferem gritos, outras escolhem sussurros. O nome que não devia ser dito naquele momento surgiu sem esforço. Laurent, criado pessoal. Estava recolhido, olhos fundos, voz de quem aprendeu a desaparecer. Às 6:30, como sempre, levei o copo e a garrafa. Ele serviu por conta própria. Antes do jantar? Sim. Uma afirmação simples, com consequências largas. Poirot agradeceu com um gesto e não explicou nada ao inspetor. Guardou o pensamento onde guarda as chaves do método, no bolso da calma.
Ao fim da tarde, a neve engrossou. O castelo acendeu luzes e cada janela virou um olho vigiando o pátio. Sabine subiu as escadas com firmeza de quem conhece os degraus de cor. Celeste permaneceu na sala pequena, imóvel, como uma coluna. Marchand, o administrador, cruzou o corredor com uma pasta de documentos. Desviou-se ao notar nossa presença, atitude de quem vive contando colheitas, e por hábito mede também olhares. Lambert roçava o caderno com o lápis, impaciente. Murrow respirava como quem ouvia uma peça antiga retornar ao trecho que conhece de memória. A casa estava posta, as posições definidas. Faltava o movimento que revela se as peças são de xadrez ou dominó. Na estalagem de volta ao calor, Poirot aproximou as mãos do fogo e contemplou as chamas como quem revisa uma lista. — O que pensa? Perguntei. Ele virou-se pouco, suficiente para dar a resposta, sem desfazer o silêncio. Penso que o inverno tem duas geometrias, mon ami. A da superfície, onde tudo parece limpo, e a debaixo dela, onde a água espera o degelo para mudar de lugar. Não pediu chá, não pediu papel, não pediu tempo. Pediu apenas que eu lembrasse 3 coisas: a hora do conhaque, os passos no jardim e o retrato no salão. Porque olhos antigos, quando muito atentos, costumam esconder histórias recentes. Lá fora, o sino marcou 9 batidas. A noite fechou portas. O caso ainda não tinha nome, mas já possuía gravidade. Entre a primeira pergunta e a última resposta, havia uma casa, uma família e um copo. E como sempre que as pequenas células cinzentas de Poirot despertavam, a sensação de que o frio do vale era apenas um cenário. O verdadeiro inverno estava em outro lugar, no momento exato em que alguém decidiu que um homem beberia não um gole de conforto, mas um gole de fim. O castelo dormia sob a neve, mas dentro dele o ar fervia em silêncios tensos. Poirot retornou no amanhecer seguinte, convocado pelo inspetor Lambert, que agora ostentava a autoconfiança de quem acreditava já ter o culpado. Tudo indica a esposa, monsieur. Ela herdará tudo, e a irmã do falecido não nega o desprezo. Poirot ouviu, sem interromper. Desprezo, inspetor, é um sentimento curioso. Raramente mata, mas sempre deixa rastros. No grande salão, os retratos dos antepassados fitavam a cena como juízes imutáveis. Celeste estava ali, de pé, entre o fogo e a janela. O rosto pálido contrastava com o preto do vestido, e as mãos, mesmo firmes, denunciavam o esforço de manter a compostura. Disseram-me que voltaria, murmurou. As notícias viajam rápido. Poirot inclinou levemente a cabeça. E os julgamentos viajam ainda mais depressa, madame. Ela contou o que já sabíamos: o jantar, o bolo, o súbito mal-estar, mas acrescentou um detalhe que passara despercebido. Armand não suportava perder o controle. Quando se sentia ameaçado, tornava-se cruel. Comigo, com Sabine, com quem estivesse por perto. Era o modo dele afirmar que ainda mandava. Poirot notou o uso do tempo presente. É o modo dele, e registrou sem comentar. — E sua cunhada? Perguntou. Celeste hesitou antes de responder. Sabine sempre acreditou que o castelo lhe pertencia por direito. Eu fui apenas a intrusa que ele escolheu. Mais tarde, Sabine os recebeu na biblioteca, cercada de volumes encadernados e pó. Não se levantou para cumprimentar. Investigação? Pois bem. O que deseja saber? Poirot examinou o ambiente. Nada fora de lugar, como se a ordem fosse uma muralha contra qualquer emoção. Desejo compreender o senhor seu irmão. Ela soltou uma risada curta.
Compreender Armand é inútil. Era arrogante, impaciente e se julgava eterno. Fechou um livro com força. Agora todos fingem lamentar. Ora, madame, disse Poirot, lamento genuíno é artigo escasso. Sabine o olhou de relance, intrigada. E o que o senhor lamenta? A falta de equilíbrio. Quando o amor e a herança se misturam, um deles sempre se envenena primeiro. Ela franziu o senho. Está insinuando que o dinheiro mata? Não, mademoiselle. Mas desperta impulsos tão mortais quanto o veneno. Enquanto falava, Poirot observava as mãos dela. Dedos longos, impecavelmente limpos, mas o polegar direito coberto por uma leve mancha amarelada. Talvez tinta, talvez algo mais. E o testamento? Perguntou. Sabine enrijeceu. Tudo para ela, como manda a tradição masculina. Uma mulher que chegou de fora e tomou o que era nosso. Vosso irmão era um homem de palavra? De palavra e de ferro. E eu, Monsieur Poirot, sou filha do mesmo sangue. Quando ela se retirou, o silêncio da biblioteca pareceu vibrar. Poirot passou o dedo sobre a borda de um livro, recolhendo o pó. Ciúme, Hastings, é um veneno lento. Não age de uma vez. Acumula-se, como o pó, sobre estas estantes. E um dia, basta um sopro para espalhá-lo. No corredor, Marchand esperava, o administrador de semblante cuidadoso demais. Monsieur Poirot, talvez eu possa ajudar. A senhora Sabine o respeitava, mas também o temia. Era ela quem mantinha as contas, quem controlava os criados. Nada acontecia sem seu aval. Poirot ergueu uma sobrancelha. E o senhor? O que controlava? Os vinhedos, a produção, as finanças externas, tudo o que Armand não queria que ela visse. E agora? Agora nada pertence a mim. Tudo pertence à viúva. Havia algo de contido, não exatamente amargura, mas um cálculo frio. Poirot percebeu e anotou mentalmente. Madame Celeste confia no senhor? Mais do que deveria. Amanhã avançou com entrevistas sucessivas. Madame Roche, a governanta, descreveu o clima da casa como um poço tampado. Ninguém gritava, mas todos afundavam aos poucos. Monsieur Armand era generoso com os de fora e duro com os de dentro. Poirot perguntou-lhe sobre Sabine. A moça nunca suportou ser segunda. Nem no afeto, nem na herança. Na cozinha, Madame Beaulieu misturava farinha com vigor defensivo. Aquele bolo era inocente, senhor. O veneno não veio da cozinha. Poirot sorriu. Mas a dúvida veio, e isso basta para um bom disfarce. Ela cruzou os braços. O senhor acha que uma mulher como Celeste precisa de truques? Ela não amava, mas também não odiava. Já Sabine, essa sim fervia por dentro. O inspetor Lambert acompanhava tudo com ar cético. Histórias de criados, Monsieur Poirot. Sentimento não é prova. Poirot respondeu sem alterar o tom. Mas é o mapa que nos leva até ela. O ciúme, inspetor, é a primeira trilha de todo o assassinato doméstico. Quando o dia terminou, o quadro estava montado. Armand, o patriarca, morrera após o jantar. O veneno parecia ter sido ingerido horas antes, possivelmente misturado a algo que ele consumira sozinho. Celeste herdaria tudo, mas exibia uma serenidade que não cheirava a culpa, e sim a resignação. Sabine falava como herdeira ferida, não como irmã de luto. Marchand orbitava ambas, com a diplomacia dos que sobrevivem às tempestades. Na estalagem, o fogo estalava. Poirot ajeitou o lenço, contemplativo. Mon ami, a inveja é uma paixão curiosa. Não deseja o que o outro possui, deseja que o outro perca. E quando o sangue e o título se misturam, isso deixa de ser pecado, torna-se justiça,
aos olhos do ofendido. Pensa que Sabine o matou? Perguntei. Poirot levantou o indicador. Penso que Sabine acreditava ter direito ao castelo. Mas o direito, Hastings, é uma ilusão que muda conforme quem segura a pena do testamento. No dia seguinte, uma nova peça caiu na mesa. O doutor Vidal, médico local, confirmou que o veneno era estricnina, forte, rápido, disfarçável. E acrescentou algo mais. Os sintomas começaram cedo, talvez antes do jantar. Poirot não respondeu. Apenas guardou o detalhe, a chave que ainda não se encaixava. À tarde, o detetive pediu para revisar o escritório de Armand. O conhaque ainda estava lá, cristalino, inofensivo à vista. Curioso, não? Murmurou. A mesma garrafa, o mesmo ritual, toda noite às 6:30. Apontou para uma mancha discreta no tampo da mesa, um anel deixado por copo recente. A morte, Hastings, é metódica quando imita a rotina. É assim que se esconde. No corredor, Sabine surgiu de repente. Ainda por aqui, monsieur? Enquanto a verdade não se apresentar. Ela cruzou os braços. E se ela não existir? Oh, mademoiselle, a verdade sempre existe, só escolhe o momento de aparecer. Sabine o fitou, um lampejo de desafio e medo. Cuidado, Poirot, nem tudo que parece inveja é crime. Nem todo crime é inveja, mademoiselle, mas todo crime nasce de uma forma de perda. Ele inclinou a cabeça, encerrando a conversa. O caso ainda era um labirinto, mas agora havia um caminho. O ciúme não era apenas o motivo. Era a linguagem do castelo inteiro, gravada nos móveis, nos olhares, nos segredos que a neve tentava cobrir. Naquela noite, diante do fogo, Poirot resumiu o enigma com uma serenidade cortante. Há casas onde o amor serve de disfarce à posse e o sangue serve de garantia à mentira. Saint-Fauvel abriga uma delas. O ciúme, Hastings, não matou Armand sozinho. Foi apenas o primeiro a servir o copo. O terceiro dia começou com sol pálido, mas nada na paisagem parecia aquecer. O gelo persistia nos parapeitos e o vento continuava a soprar entre as torres do castelo, como se a própria casa resistisse à verdade. Poirot, de passo controlado, caminhava pelo corredor principal quando o inspetor Lambert o interceptou com seu habitual ar de triunfo precoce. — Estamos prontos para encerrar o caso, monsieur, disse ele. O laudo confirma o veneno. A esposa o preparou, o bolo foi a arma, tudo se encaixa. Poirot arqueou a sobrancelha com ironia contida. Tudo se encaixa, inspetor. C'est magnifique. Pena que o encaixe perfeito é, quase sempre, obra da imaginação. Lambert bufou, impaciente. Provas, Poirot, não filosofia. Provas, sim, mas provas verdadeiras. E a verdade, mon ami, raramente se mostra no primeiro espelho. Deixando o inspetor a remoer, Poirot pediu para rever o médico da casa, o doutor Vidal. O homem o recebeu no pequeno escritório junto à enfermaria. Pilhas de papéis, amostras em frascos e o cheiro ácido do éter. O senhor mencionou que os sintomas começaram antes do jantar, recordou Poirot. É uma observação interessante. Não é observação, monsieur. É certeza. O corpo reagiu cedo demais para o veneno ingerido na sobremesa. Então, o que o senhor conclui? Que ele foi envenenado antes do jantar. Poirot inclinou levemente a cabeça, satisfeito. E o inspetor Lambert prefere ignorar isso, n'est-ce pas? Prefere encerrar o caso, respondeu o médico com um suspiro resignado. De volta ao corredor, Poirot comentou comigo. A verdade, Hastings, é como a luz de inverno, fraca, mas persistente. Mesmo por trás das janelas mais empoeiradas,
ela encontra um modo de entrar. No salão, Celeste aguardava, sentada, olhando o fogo. Havia uma calma deliberada em seus gestos, uma compostura que confundia. "O senhor acredita que fui eu?" perguntou sem rodeios. Poirot respondeu com gentileza formal. "Acredito apenas que a senhora foi conveniente para o erro alheio." Ela sorriu brevemente, um gesto sem alegria. "Conveniente é o termo certo. Sempre fui. Para o marido, para a sociedade e agora para a polícia." "E para o amor?" perguntou Poirot. "Para o amor, monsieur, nunca é conveniente ser alguém como eu." Poirot estudou o rosto dela. Não havia defesa ali, apenas cansaço. "Dizem que o bolo foi preparado por suas mãos." "Foi, mas não com as minhas intenções." "E o vinho?" "Ele servia a si mesmo." Poirot assentiu. "Ah, a independência, esse vício masculino." Ela o observou com curiosidade genuína. "O senhor já acreditou em algo apenas porque todos acreditavam?" Poirot sorriu. "Eu? Jamais. Meu ofício é duvidar daquilo que parece óbvio demais." "Então entenderá o que é viver sob suspeita. As aparências são como correntes. Quanto mais tentamos quebrá-las, mais barulho fazemos." A conversa terminou, mas as palavras dela ficaram vibrando no ar. Poirot saiu, pensativo. "Ela fala com a franqueza dos inocentes, mas com a lucidez dos culpados," murmurei. "Ah, Hastings, inocência e culpa são irmãos gêmeos. O que os diferencia é o espelho que escolhemos usar." No fim da tarde entrevistaram Marchand, o administrador. O homem trajava colete escuro e expressão impassível. Conhecia Armand desde a juventude. Era exigente, sim, mas justo. E com sua esposa? Com ela era distante. Respeito, mas sem afeto. Era casamento de conveniência, Monsieur Poirot. Todos sabiam. E a senhora Sabine? Marchand hesitou. Ela vivia para o castelo. Se o senhor quiser entender essa família, comece pela casa. Armand e Sabine viam as paredes como extensão do próprio sangue. Madame Celeste era o corpo estranho, o quadro moderno pendurado em parede antiga. Poirot fixou nele o olhar atento. "E o senhor, Monsieur Marchand, onde se encaixa nessa moldura?" "Em lugar algum. Sou apenas o administrador." Poirot observou as mãos do homem. Curtas, fortes, manchadas de tinta. "E ainda assim administra também as contas da senhora viúva, não?" "Por dever, nada mais." "Dever, palavra bela, mas raramente verdadeira." Marchand endireitou-se. "Não sou eu quem o senhor procura." "Talvez não, mas o senhor é quem sabe onde procurar." Quando o homem saiu, Poirot ficou em silêncio por alguns instantes. Ele mente com a precisão de um contador. Cada palavra tem o mesmo peso e o mesmo vazio. Naquela noite, o detetive pediu acesso à despensa. O criado Laurent o acompanhou, lanternas na mão. "Monsieur, não há nada aqui além de vinho e especiarias?" Poirot inspecionou prateleiras, garrafas e um armário de ferro com a inscrição "Propriedade de Armand Delacroix." A fechadura fora forçada recentemente. "Quem tinha a chave?" perguntou. "Só o senhor Armand e Mademoiselle Sabine." Poirot examinou o chão. Marcas recentes de botas femininas, meio apagadas. "A aparência, Hastings, é uma dama vaidosa," murmurou. Adora ser notada, mas esquece de apagar os rastros de seu perfume. No caminho de volta, encontraram Sabine. Ela surgira do corredor com um livro nas mãos e o tom glacial de sempre. "Vasculhando a casa, Monsieur Poirot?" "Vasculhando a verdade, mademoiselle, e a verdade mora onde se esconde o orgulho." Ela o fitou com leve desprezo. "O senhor pensa que orgulho mata?" "Não,
mas o disfarça muito bem. E o senhor? O que disfarça com esse tom educado? Poirot curvou-se num gesto cortês. A impaciência com quem mente mal. Ela o ultrapassou, deixando um rastro de perfume seco e passos firmes. Quando desapareceu, Poirot comentou comigo: "A casa está cheia de máscaras, Hastings, cada uma mais convincente que a anterior." "Quem, então, é verdadeiro aqui?" perguntei. "Ninguém completamente. Até o morto talvez tenha vivido atrás de uma cortina." Na manhã seguinte, o inspetor Lambert apareceu novamente com um sorriso de quem se julga vencedor. "Temos novas provas", anunciou. "A essência de amêndoas encontrada no quarto da senhora Celeste." Poirot o acompanhou até o local. Sobre a penteadeira, um pequeno frasco de vidro. Ele o abriu, cheirou e devolveu. "Curioso, esta essência é de cozinha, não de laboratório. E se Armand foi envenenado antes do jantar, ela é apenas um perfume mal interpretado." "Está defendendo-a, Poirot?" "Estou defendendo a lógica." Lambert resmungou algo ininteligível e saiu, frustrado. Poirot permaneceu olhando a janela. A luz da manhã atravessava o vidro, projetando no chão o reflexo de uma cruz feita pelo caixilho. "Veja, Hastings", disse ele, "a verdade se mostra apenas sob o ângulo certo, um passo ao lado e parece outra coisa." Mais tarde, revisitaram o escritório de Armand. A garrafa de conhaque continuava ali, imóvel, como testemunha muda. Poirot observou o móvel com atenção. "O inspetor vê um bolo. Eu vejo um ritual." "Ritual?" "Sim, todo homem tem o seu. Armand tomava conhaque às 6:30. Um hábito é a melhor armadilha. Repete-se sem pensar, e é quando o assassino age." Ele olhou o relógio de parede. A aparência é o palco, o costume, a cortina, e a verdade, o pequeno espaço entre ambos. À noite, na estalagem, Poirot resumiu o progresso do caso com voz tranquila. "Temos um crime mascarado por outro. Um veneno que não foi servido no jantar. Uma casa que vive de aparências. E um erro. Alguém acreditou que esconder a verdade seria o mesmo que torná-la invisível." "Quem?" perguntei. Poirot sorriu. "A mesma pessoa que acreditou que o ciúme se cura com silêncio. E, mon ami, o silêncio é apenas outra forma de mentira." Lá fora, o vento retomou sua música gelada. Dentro, as sombras dançavam na parede como se o castelo ainda tentasse manter as aparências de um lar, quando já era, na verdade, um palco prestes a revelar o ato final. O amanhecer trouxe neblina e um novo tom às pedras do castelo. As torres pareciam dissolver-se na bruma, como se o orgulho da família que as erguera também começasse a se desfazer. Poirot caminhava com as mãos cruzadas às costas, observando os criados que atravessavam o pátio. Passos curtos, olhares abaixados, o peso de quem aprendeu a ser invisível. "Veja, Hastings", disse ele, "a hierarquia é uma prisão elegante. Aqui até o vento tem permissões para soprar." Na cozinha, Madame Beaulieu mexia panelas com vigor. O cheiro de cebola e vinho aquecia o ar, mas o ambiente era frio de outro modo, frio de respeito e de medo. "Monsieur Poirot", começou ela, enxugando as mãos, "eu sirvo esta casa há 25 anos. Vi o Sr. Armand nascer, casar e tornar-se o homem que foi." "E que homem foi ele, madame?" "O tipo que mede o valor dos outros pela porcelana que usam." "E quanto à senhora Celeste?" A cozinheira hesitou. Era gentil, mas distante. Sabia que não pertencia a este lugar, e o castelo também sabia. A criadagem respeitava-a, mas os outros... Bem, os outros apenas toleravam.
Poirot fez um leve aceno. Ah, tolerância! Essa cortesia que o orgulho inventou para disfarçar o desprezo. Quando subiram ao salão principal, encontraram Marchand supervisionando 2 empregados que cobriam os móveis com lençóis. Precaução contra o pó, explicou. A casa ficará fechada até o inquérito terminar. Poirot observou o homem por um instante. O senhor fala do castelo como quem fala de uma pessoa. Marchand olhou para o teto alto e respondeu sem emoção. Em certos lugares, monsieur, as paredes têm mais autoridade que os vivos. Poirot se aproximou da lareira. E quem a exerce agora que o senhor Armand se foi? Oficialmente, Madame Celeste, mas duvido que os criados a obedeçam por muito tempo. Eles servem o nome, não a mulher. E o senhor, Monsieur Marchand, serve a quem? A pergunta pairou. Marchand sorriu com um toque de ironia. Sirvo à propriedade. É mais confiável que as pessoas. Poirot sorriu de volta. Então o senhor é mais fiel ao solo do que ao sangue. Uma escolha prudente e perigosa. Enquanto desciam o corredor, o detetive comentou. Hastings, o orgulho é a forma mais cara de pobreza. Os Delacroix são prisioneiros de um nome e cada um paga sua sentença à sua maneira. Encontraram Sabine na sala de música, onde uma harpa coberta por pano acumulava pó. Ela se voltou, rígida como a moldura que a cercava. Veio assistir ao funeral da dignidade desta casa, Monsieur Poirot? Vim compreender o que ela custou. Custou tudo, a reputação, a fortuna e talvez até a decência. Poirot se aproximou da janela. Lá fora, os trabalhadores das vinhas moviam-se em filas, pequenos pontos escuros na neve. E ainda assim trabalham, observou ele. O mundo lá fora continua, mademoiselle. Aqui dentro, porém, parece que todos se esqueceram de viver. Sabine o fitou com frieza. O senhor não entende o que significa nascer sob um brasão e vê-lo ser oferecido a uma estrangeira. Entendo, sim. Significa que a senhora acredita que o sangue define valor. Mas o sangue, mademoiselle, apenas circula. É o coração que decide se é nobre. Ela mordeu os lábios tensa. Meu irmão destruiu o nome da nossa família, trocou tradição por conveniência, dever por vaidade. E eu fiquei para assistir. Poirot cruzou os braços. E para corrigir? Ela desviou o olhar. Eu apenas quis preservar o que era nosso. Preservar, sim, mas quando a honra se transforma em propriedade, madame, torna-se apenas outro tipo de posse. O silêncio caiu pesado entre eles. Lá fora, o sino da igreja tocou 9 vezes e Sabine murmurou. O senhor julga facilmente. Eu não julgo, mademoiselle, respondeu Poirot. Apenas observo que o orgulho é um veneno mais discreto do que a estricnina. Age devagar e mata primeiro a razão. Quando saíram da sala, Lambert esperava no corredor. Tenho novidades, disse ele com o tom de quem carrega uma vitória pessoal. O criado Laurent confessou ter visto Madame Celeste entregar o copo de conhaque a Armand antes do jantar. Poirot ergueu o queixo. Ah, o conhaque! A velha rotina! E quando ele viu isso? Por volta das 6h30. O mesmo horário de sempre? Sim. Curioso. E como ele pode afirmar isso, se o copo era sempre servido por ele próprio? Lambert hesitou. Disse que naquele dia a senhora quis agradar o marido. Poirot fechou os olhos brevemente, como quem lamenta uma distração. Agradar um homem que já estava envenenado, inspetor. A senhora é generosa demais para planejar uma cena inútil. Então acredita que o criado mente? Não, apenas repete o que alguém o fez acreditar. E o orgulho, inspetor, é excelente contador de histórias.
Mais tarde, Poirot encontrou Laurent varrendo o corredor. O homem tremia. — Monsieur, eu não quis causar mal. Vi o que vi. E o que viu, de fato? Vi a senhora perto do escritório, segurando a bandeja. Perto não é dentro, mon ami. E o senhor estava onde? No fim do corredor, acendendo as luzes. Poirot assentiu. Ah, sim, à distância, o maior cúmplice das falsas verdades. De volta à estalagem, o fogo rugia, e Poirot parecia mais pensativo que nunca. Sabe o que mais me fascina, Hastings? O crime aqui não é apenas um ato de desespero. É um protesto social. O castelo é o palco onde os que nasceram para servir sonham com igualdade, e os que nasceram para mandar temem perdê-la. Está dizendo que alguém matou por classe, não por amor? Classe, amor, herança, tudo é o mesmo disfarce, mon ami. Todos buscam posse, seja de um nome, de uma pessoa ou de um lugar à mesa. E quem, então, defende o próprio orgulho com veneno? Poirot olhou para as brasas. Aquele que sente que tudo o que tem foi tomado. O orgulho ferido é mais perigoso que a pobreza. No dia seguinte, a investigação voltou à cozinha. Poirot pediu o registro de mantimentos da semana. Madame Beaulieu estranhou o pedido, mas trouxe os cadernos. Lá estavam anotadas as entregas de vinho, carne, açúcar e ervas. Entre elas, um detalhe chamou a atenção. 2 garrafas de conhaque marcadas como reserva particular de Mademoiselle Sabine. Curioso, Hastings, murmurou Poirot. Os nobres não bebem do mesmo barril que os criados, mas quando desejam disfarçar um crime, usam exatamente o mesmo. Naquela tarde reuniu o inspetor. Lambert, peça ao Dr. Vidal para examinar o conhaque da senhorita Sabine. O inspetor resmungou, mas obedeceu. Horas depois, o resultado chegou. Traços da mesma substância encontrada no corpo de Armand. Poirot apenas sorriu, sereno. Classe, Hastings, é a mais frágil das máscaras. Quando cai, revela o que sempre esteve por baixo: medo e desejo de poder. O castelo, outrora símbolo de status, tornava-se agora cenário de ruína moral. O brasão sobre o portão já não representava a nobreza, mas lembrava uma farsa que se sustentara por gerações. Poirot ajustou o chapéu e disse antes de partir: há quem pense que o crime nasce da pobreza. Enganam-se. Ele nasce do orgulho, quando alguém acredita que tem direito até sobre a verdade. Naquela noite, a neve recomeçou. O vento voltou a rondar o castelo, levando consigo o último resquício de dignidade dos Delacroix. E Poirot, diante da janela da estalagem, concluiu em voz baixa: nesta casa, Hastings, o veneno não estava nas taças, estava no sangue. O frio daquela manhã parecia ainda mais agudo, como se o próprio inverno tivesse decidido participar da investigação. Dentro do castelo, o silêncio se tornara um personagem à parte, pesado, observador, quase cúmplice. Poirot, de luvas e expressão pensativa, caminhava pelo corredor principal, acompanhado do inspetor Lambert, que relia suas anotações com ar impaciente. Não compreendo o que o senhor procura, disse o inspetor. Temos provas, testemunhas e um motivo. Madame Celeste herdaria a fortuna. Isso basta. Poirot parou diante de um espelho oval e limpou o vapor do vidro com a ponta da luva. Basta para quem quer encerrar o caso, não para quem quer compreendê-lo. O motivo é apenas o verniz, inspetor. O crime verdadeiro está sempre escondido sob uma intenção mais delicada. Delicada? Lambert bufou. O senhor fala como se o assassino tivesse bordado o crime com rendas. Talvez tenha feito exatamente isso, respondeu Poirot sereno.
O método escolhido revela a mente de quem age, e aqui o método é tudo. Desceram à biblioteca, onde o fogo ardia tímido na lareira. Sabine estava ali, vestida de cinza, lendo sem ler. Poirot se aproximou devagar, como quem conversa com uma lembrança. Perdoe a interrupção, mademoiselle. Gostaria de entender o porquê do veneno. É uma escolha muito pessoal. Ela fechou o livro lentamente. Pessoal? Sim. Veneno é arma de quem prefere o silêncio à força. Não exige confronto, apenas paciência. É o crime de quem observa e calcula. Ou de quem tem medo, retrucou ela, firme. Poirot sorriu. O medo é o primeiro aliado da inteligência. Mas me diga, uma mulher como a senhora teria medo de quem? Sabine não respondeu. Limitou-se a encarar o fogo, os olhos refletindo chamas pequenas e contidas. É curioso, continuou Poirot, como todos aqui falam de orgulho, de sangue, de herança, mas esquecem que o veneno fala outra língua, fala de controle, de decisão. E perdoe-me, mademoiselle, é uma língua que as mulheres dominam muito bem. Ela ergueu o rosto ofendida. O senhor sugere que o crime tem gênero? Não, apenas estilo, respondeu Poirot sem se abalar. E este foi executado com precisão cirúrgica, o que me leva a crer que foi uma mente fria, mas não cruel. O inspetor revirou os olhos. O senhor está transformando assassinato em estética. Poirot ignorou. A diferença entre um crime bruto e um crime engenhoso está no motivo que o sustenta. Os homens matam para possuir, as mulheres para restabelecer ordem. Lambert cruzou os braços. E que ordem seria essa? Aquela que o mundo insiste em negar-lhes. Sabine levantou-se bruscamente. Chega de insinuações, monsieur. Insinuações? Non, mademoiselle. Apenas lógica. O senhor Armand morreu de uma substância rara. Ele a tomou no momento exato em que mais acreditava estar no controle, ao servir o próprio conhaque. É uma ironia muito refinada para ser acaso. Ela deu um passo à frente. Está dizendo que fui eu? Poirot respondeu com uma calma quase cruel. Estou dizendo que quem o matou queria que ele sentisse, por um instante, o gosto do próprio poder, voltando-se contra ele. Sabine se retirou sem responder, mas o silêncio que deixou era mais eloquente que qualquer defesa. Assim que ela saiu, o inspetor comentou. Acha que confessará? Não ainda, disse Poirot. As confissões femininas são como perfume, precisam do momento certo para se espalhar. No pátio, a neve começava a ceder sob o sol. Poirot e eu caminhávamos lado a lado. Sabe, Hastings, disse ele, os homens sempre subestimam a engenhosidade feminina. Creem que delicadeza é sinônimo de fraqueza, e é nesse erro que se escondem os crimes mais perfeitos. Então acredita que Sabine o matou? Perguntei. Poirot balançou a cabeça. Acredito que o método é feminino, sim, mas o autor pode não ser. Às vezes, o verdadeiro assassino empresta o estilo de outro gênero para confundir. Voltamos ao castelo à tarde. Celeste aguardava na sala pequena, o rosto mais sereno do que antes. Monsieur Poirot, começou ela. Ouvi dizer que o senhor acredita que o veneno foi usado antes do jantar. Correto, madame. Então não fui eu. Poirot inclinou-se ligeiramente. A senhora afirma isso com tanta confiança que quase me convence. Quase? Sim, porque inocência verdadeira nunca tem tanta certeza de si. Ela suspirou. Já aprendi que mulheres seguras demais irritam homens inseguros. Poirot sorriu de leve. Ah, madame,
O Sr. Armand era inseguro? Profundamente. Por isso controlava tudo, inclusive a mim. E agora, sem ele, sente-se livre? Não, apenas cansada. Ela serviu chá com gestos calmos. Acha que foi Sabine? Poirot não respondeu de imediato. Acho que o veneno foi preparado por quem conhecia hábitos, não por quem cozinhava, e que foi administrado por alguém que não precisou se aproximar demais. Então o senhor não descarta Marchand? Poirot a observou fixamente. Madame, a senhora é mais perceptiva do que aparenta, e mais informada também. Por que menciona o administrador? Ela pousou a xícara, sem tremor. Porque ele vive no meio termo. Não é da família nem dos empregados, e homens assim aprendem a sobreviver agradando a quem tem poder. Poirot acenou. Sim, e às vezes sobrevivem um pouco demais. À noite, o detetive reuniu a todos no salão, uma prefiguração do que viria a ser o desfecho. O fogo iluminava rostos tensos. Sabine, imóvel como estátua. Marchand, com as mãos entrelaçadas. Celeste, pálida. E Lambert, ansioso por um veredito. Poirot falou com calma. O método, meus amigos, é o espelho da alma. O veneno usado aqui fala de paciência, precisão e discrição. Não é o gesto de um bruto, é de alguém que age em silêncio e acredita que justiça pode ser feita sem sangue. Lambert interrompeu. E isso prova o quê? Prova que o crime foi planejado por alguém que desejava equilíbrio, restaurar algo perdido. Uma mulher ferida pelo orgulho de um homem? Talvez. Ou uma mente que entendeu como o orgulho pode ser usado contra si. Ele caminhou até a mesa lateral e pegou a garrafa de conhaque. Monsieur Armand foi morto por rotina, não por ódio. Alguém conhecia o ritual das 6:30 e o transformou em armadilha. A vítima serviu o próprio veneno, acreditando exercer domínio. Eis o símbolo mais perfeito da ironia. Sabine respirou fundo. E quem, segundo o senhor, teria acesso a esse ritual? Poirot fitou-a com um olhar que misturava admiração e pena. Apenas quem o conhecia desde a infância, mademoiselle. Alguém que o serviu tantas vezes que o gesto se tornou automático. Alguém que confundiu devoção com direito. Marchand se remexeu na cadeira. Está acusando a senhorita Sabine? Poirot não respondeu. Estou acusando o orgulho, monsieur. O orgulho que não suporta ser substituído, nem por uma esposa, nem por uma nova ordem. O silêncio que seguiu foi pesado, mas Sabine não se moveu. Poirot sabia. O jogo estava perto do fim, mas ainda faltava uma peça. Mais tarde, na estalagem, ele explicou. O veneno pode ter um método feminino, mas a mente que o emprega nem sempre o é. O gênero do crime é uma cortina, Hastings. O assassino aqui entendeu que o mundo suspeitaria primeiro da mulher e usou isso com perfeição. Então alguém a incriminou? Exatamente. O método delicado serviu para esconder uma intenção brutal. E essa combinação, mon ami, é o toque final de uma mente verdadeiramente perigosa. Lá fora, o vento soprava outra vez, trazendo flocos miúdos que batiam na janela. Poirot ajeitou o lenço e concluiu com voz baixa. Veja, Hastings, o crime perfeito não é aquele que ninguém descobre, é aquele em que todos acreditam ter compreendido, até que a verdade aparece, sutil, e muda o gênero da culpa. O dia amanheceu em silêncio, e a neve começava a derreter em finas linhas de água que desciam pelos degraus do castelo. O inverno, pouco a pouco, se rendia. Hercule Poirot observava a cena pela janela da estalagem, os dedos unidos sob o queixo, o olhar fixo,
como se calculasse algo invisível. Chegou a hora, Hastings, disse ele com a voz calma e firme. A verdade já amadureceu bastante. Agora, basta colhê-la. Ao meio-dia, o detetive retornou ao Château de Vaury. O grande salão fora preparado sob sua instrução. Cadeiras dispostas em semicírculo, cortinas abertas para deixar entrar a luz fria da tarde e o fogo aceso na lareira. O inspetor Lambert permanecia ao lado, impaciente, sem saber se aquele arranjo era uma excentricidade teatral ou uma estratégia. Sabine, Celeste, Marchand, o doutor Vidal e alguns criados observavam em silêncio. Poirot posicionou-se diante deles com o ar solene de um juiz. Meus amigos, começou, há dias seguimos a sombra de uma história. Hoje veremos sua forma verdadeira. O senhor Armand Delacroix foi morto por envenenamento. Disso não há dúvida. A questão nunca foi o como, mas o quando e o porquê. Ele fez uma pausa, deixando que o som do fogo preenchesse o espaço. Durante toda a investigação insistimos na aparência, o bolo de amêndoas, o ciúme conjugal, as suspeitas previsíveis, tudo muito conveniente, muito teatral. Mas a verdade raramente escolhe o palco. Ela prefere bastidores. Lambert cruzou os braços. E o senhor finalmente descobriu o assassino. Poirot ergueu uma sobrancelha. Descobri, inspetor. Mas antes devo revelar o maior erro de todos. Confundiram justiça com pressa. Os olhares se voltaram a ele. Poirot andou lentamente pelo salão, cada passo um compasso de revelação. O veneno não estava no bolo, estava no conhaque, servido pelo próprio senhor Armand, como fazia todas as noites às 6:30. Ele acreditava que aquele gesto simbolizava controle, um ritual de autoridade. No entanto, foi esse mesmo gesto que o condenou. O veneno foi colocado na garrafa horas antes. E quem teria acesso a ela? Os criados, arriscou Lambert. Os criados? Não. A governanta limpava o escritório apenas pela manhã, e a esposa raramente entrava. A pessoa que mais frequentava o local era... Ele fez uma pausa. A irmã, Mademoiselle Sabine. Sabine, pálida, manteve o queixo erguido. Está enganado, monsieur. Eu amava meu irmão. Poirot curvou a cabeça. Sim, mademoiselle. E é justamente esse amor que o matou. Amor que se transforma em posse, deixa de ser afeição e se torna orgulho. A senhora não suportava vê-lo entregar o castelo e o nome da família a uma mulher que não partilhava do vosso sangue. Ela apertou as mãos sobre o colo. Não, eu apenas quis lembrá-lo de quem ele era. Então o fez, disse Poirot baixando o tom. Deu-lhe o lembrete mais permanente que existe. A morte. Lambert aproximou-se. Tem provas disso? Poirot apontou para a mesa lateral onde a garrafa de cristal repousava. Na base da garrafa há uma leve mancha, diferente das demais. A estricnina foi misturada ali, provavelmente com auxílio de um funil pequeno. O Dr. Vidal confirmará que o sedimento é compatível com o encontrado no corpo. O médico acenou, confirmando. Um murmúrio percorreu a sala. Sabine permaneceu imóvel. Mas há mais, prosseguiu Poirot. O criado Laurent relatou ter visto Madame Celeste com uma bandeja próxima ao escritório. Isso foi o golpe de mestre, mademoiselle. A senhora esperava que alguém a visse aproximando-se do local para que o rumor se formasse. O inspetor, naturalmente, acreditou no cenário mais simples. A esposa infiel, a herança, o veneno nas mãos femininas. Foi um plano engenhoso e cruel. Sabine levantou-se de repente. — Eu não queria matá-lo! Gritou. Queria apenas assustá-lo. Ele havia prometido que o castelo seria meu um dia.
Depois veio aquela mulher e o transformou num estranho. Poirot deu um passo à frente. O veneno, mademoiselle, não entende intenções. Ele cumpre o que lhe ordenam e nada mais. A mulher começou a chorar, mas o choro parecia contido, disciplinado, como se até a dor obedecesse a protocolos antigos. Celeste, do outro lado da sala, observava em silêncio, o rosto sereno, sem triunfo. Lambert aproximou-se, pronto para agir, mas Poirot levantou a mão. Um momento, inspetor. Ainda há algo a dizer. Ele se virou para os presentes. A justiça humana é necessária, mas não é completa. Ela pune o ato, não o que o provoca. Aqui o verdadeiro crime começou antes do veneno. Começou quando se permitiu que o orgulho valesse mais que a compaixão. O Sr. Armand tratava sua irmã como sombra e sua esposa como ornamento. Foi o desprezo dele que plantou esta tragédia. A culpa, portanto, é compartilhada pela própria estrutura que os criou. O silêncio era absoluto. Apenas o estalar das brasas interrompia a atenção. Sabine, enfim, ergueu a cabeça. O senhor é piedoso, Monsieur Poirot. Mais do que eu mereço. Não, mademoiselle, não sou piedoso. Apenas reconheço que o mal nunca nasce inteiro. É cultivado aos poucos, como o vinho de vossa família. Colhemos o que fermentamos. Lambert fez o gesto formal da prisão, mas Poirot desviou o olhar. Ele não comemorava a vitória. Parecia pesar o preço dela. No final da tarde, a neve voltou a cair. Leve, lenta, como se o céu quisesse apagar as pegadas da vergonha. Poirot e eu deixamos o castelo em silêncio. No caminho, o detetive falou quase para si mesmo. A justiça, Hastings, é um espelho imperfeito. Mostra apenas um lado da verdade. A outra face, aquela que vive nos corações, é trabalho do tempo e do perdão. Na estalagem junto à lareira, ele retirou do bolso uma pequena carta selada, enviada mais cedo por Celeste. Leu em voz baixa. Monsieur Poirot, agradeço-lhe por me devolver a paz que pensei ter perdido. Não desejarei vingança, apenas silêncio. Que o castelo repouse, como meu coração há de repousar também. Celeste. Poirot dobrou o papel cuidadosamente e o guardou. Ela compreendeu, murmurou. A verdade moral é essa. Justiça não é apenas punir quem erra, mas libertar quem carrega o peso do erro dos outros. O fogo refletia no olhar dele um brilho cansado, mas sereno. Veja, Hastings, a lei dos homens castiga os atos. A da consciência corrige as almas. E nenhuma delas é completa sem a outra. Lá fora, o sino da igreja tocou lentamente, marcando o fim de um ciclo. O caso estava resolvido, mas Poirot sabia, e eu também, que certos crimes deixam ecos que nem o tempo apaga. E no fim, concluiu, olhando para o vidro embaciado da janela, a verdade se impôs como sempre faz. Não para humilhar, mas para ensinar. A justiça veio com atraso, mas veio com clareza. E isso, mon ami, é o máximo que os mortais podem pedir à razão. Com isso levantou-se, ajeitou o chapéu e, com seu passo meticuloso, subiu para o quarto. A lareira crepitava e as brasas pareciam repetir suas últimas palavras, baixas, mas inegáveis. A verdade, Hastings, ela nunca chega cedo, mas sempre chega. Você disse, parte 7. O ChatGPT disse, parte 7. Conclusão. 1000 palavras. A neve cessara de cair quando o trem partiu da pequena estação de Saint-Fauvel. O sol tímido atravessava o vidro, lançando reflexos sobre o casaco impecável de Hercule Poirot, que permanecia sentado com as mãos unidas sobre o chapéu. O caso estava encerrado, o castelo em silêncio, e as autoridades cuidavam do que restava: papéis, inventário, depoimentos.
Ainda assim, o ar ao redor dele não era de vitória, mas de reflexão. O senhor parece distante, Poirot, arrisquei. Ah, mon ami, respondeu sem desviar o olhar da janela. Afinal, o que é a vitória diante de uma tragédia? Resolver o enigma é fácil. Compreender o coração humano é que exige arte. A paisagem passava em ritmo lento, campos brancos, árvores nuas, pequenos vilarejos adormecidos. Parecia que tudo naquele vale partilhava o mesmo cansaço dos sobreviventes. Sabe, continuou ele, há crimes que nascem do impulso e há crimes que amadurecem como o vinho, lentamente, no escuro, até que o tempo os faz inevitáveis. Este foi um desses. E acredita que Sabine pretendia matar o irmão desde o início? Perguntei. Poirot balançou a cabeça. Não. Ela pretendia apenas feri-lo como ele a ferira. O veneno era um aviso, não uma sentença. Mas o destino, Hastings, é um relojoeiro impiedoso. Basta um segundo a mais e o mecanismo se desregula. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo o ruído ritmado das rodas sobre os trilhos. Poirot voltou a falar em tom mais suave. A senhora Celeste me escreveu outra vez esta manhã. Pediu que não testemunhasse contra a cunhada, apenas que o castelo fosse vendido e o valor destinado às obras de caridade locais. Diz que assim, talvez, o nome Delacroix volte a significar algo bom. E o inspetor Lambert? Ah, Lambert. Poirot sorriu, discreto. Ainda acredita que a lógica se mede em linhas retas. Ele não entende que a verdade, tal como a justiça, prefere curvas. A voz dele parecia perder-se entre lembranças. Veja, Hastings, o erro da polícia foi buscar provas quando deveria buscar entendimento. Há crimes em que o motivo pesa mais que o método, e este, mon ami, foi um deles. A locomotiva apitou, cortando o silêncio. O som ecoou pelas colinas como um adeus prolongado. E o castelo? Perguntei após um instante. Poirot suspirou. O castelo ruirá aos poucos, como tudo que se sustenta sobre orgulho, mas de certa forma será libertado também. As paredes guardavam mais dor do que lembranças. Agora terão descanso. Ele ajeitou o lenço e olhou fixamente para o horizonte. Sabine enfrentará a justiça dos homens e, talvez, um dia, a da própria alma. Quanto à viúva, encontrou a sua, a mais rara, a da serenidade. E quanto a nós, Hastings, nós seguimos. Porque é assim que se paga o preço de saber. As palavras ficaram pairando entre nós. Eu o observei por alguns segundos, o rosto tranquilo, o olhar fixo, o pequeno bigode que não se movia nem diante das maiores revelações. Havia em Poirot uma paz que vinha não da ausência de dor, mas do domínio sobre ela. Mon cher ami, disse ele, há algo que sempre repito e que poucos compreendem. O mal nunca é absoluto. Mesmo o assassino, em sua miséria, acredita agir por uma causa, e é isso que torna a justiça tão frágil, porque ela julga o ato, mas não o coração. Então o senhor sente pena dela? Pena? Não, Hastings. Compreensão. A piedade é o luxo dos que não entendem. A compreensão é o dever dos que enxergam. O trem entrou num túnel e, por um breve momento, tudo mergulhou na escuridão. Quando a luz voltou, Poirot retomou. A casa, a herança, o orgulho, todos eram apenas metáforas. O verdadeiro veneno estava na necessidade humana de dominar. Armand queria dominar a esposa, Sabine, o irmão, Lambert, a investigação. Até mesmo eu, talvez, quis dominar a verdade. E, no fim, o que nos resta?
apenas a humildade de aceitar que ela pertence a todos e a ninguém. Do lado de fora, o campo se abria em colinas verdes, começando a despontar sob o gelo derretido. O mundo recomeçava, como se a natureza ignorasse os dramas humanos. Poirot seguiu observando, absorto. Há uma ordem secreta nas coisas, disse ele enfim. A morte de um homem arrogante devolve a vida a uma mulher esquecida. A confissão de uma irmã orgulhosa devolve o sossego à aldeia. Cada injustiça humana, quando revelada, corrige o curso invisível do equilíbrio. E acredita que isso seja justiça? É a única forma que a natureza conhece. A justiça dos tribunais é necessária, mas a do tempo é inevitável. A estação seguinte surgiu à distância e o trem começou a reduzir a marcha. Um grupo de aldeões esperava na plataforma, envoltos em mantas, cada um com o olhar voltado para o vapor que se espalhava no ar. Poirot observou-os com ternura. Eles não saberão do crime, nem dos nomes, nem das culpas, disse ele. Apenas lembrarão que durante o inverno o castelo de Vouvry perdeu seu senhor. E isso bastará para virar lenda. Assim, a verdade sobrevive, escondida dentro das histórias que as pessoas contam à beira do fogo. Ao descer, o vento frio cortou o rosto. Poirot ajeitou o chapéu e, antes de atravessar a plataforma, voltou-se para mim. Prometa-me uma coisa, Hastings. O que quiser, Poirot. Quando contar esta história, porque sei que o fará, não diga que foi apenas um caso resolvido. Diga que foi um espelho, um reflexo de como o ser humano transforma orgulho em tragédia e depois busca redenção nas cinzas. Diga que, no fim, até o assassino compreendeu. Assenti. Ele sorriu, breve, e começou a caminhar. O pequeno detetive belga, com seus passos metódicos e seu casaco impecável, desapareceu entre a névoa, como se o inverno o engolisse de volta. Fiquei ali por alguns instantes, observando o trilho que se perdia na distância. Pensei em tudo o que havíamos visto. A casa silenciosa, o copo de conhaque, o retrato ancestral, as lágrimas contidas. Cada detalhe formava agora uma lição. Naquela tarde escrevi em meu caderno. O Château de Vouvry foi palco de uma tragédia onde o veneno não era apenas químico, mas moral. O orgulho matou, o ciúme guiou e a justiça chegou tarde, mas chegou limpa. Poirot, com sua calma implacável, mostrou-me que a verdade não grita, ela espera. E quando fala, não pede aplausos, apenas silêncio. Fechei o caderno. O vento levou uma folha de neve restante e o sol, tímido, despontou sobre o vale. O caso terminara, mas a história, como toda boa história, continuaria viva nas sombras e nas lições que ela deixou. E como Poirot sempre dizia, a verdade, mon ami, pode demorar, mas jamais se perde no caminho.